Bem-vindo, bem-vinda ao canal noticioso com o programa Conexão BH. Hoje o meu convidado é o Dr. Renato Gomes, mestre em Direito Público pela UERJ. O Brasil acordou hoje com uma hecatombe, né? O deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, soltou um vídeo que realmente mexeu com as estruturas da democracia no país. E para falar sobre esse tema, eu convidei ele, que é um especialista no tema, sobretudo do direito público, Dr. Renato. Doutor, mais uma vez, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite e vamos debater esse tema polêmico que mexeu com as estruturas do poder no Brasil nesta manhã de quarta-feira de cinzas. Bem-vindo. Bem-vindo, obrigado, Zé. Boa tarde. Boa tarde aos amigos aqui que estão nos assistindo. E já comento direto ou devolvo a bola para você? Pois é, Renato, doutor Renato, eu tô Pode assim, chamar de Renato. Meio atordoado com as reações. Eu ainda há pouco recebi de um grupo que eu participo, da Associação Comercial aqui de Belo Horizonte, de uma manifestação minha que me assustou. A sensação que eu tenho é que a imprensa já tomou partido e parte do empresariado também tomou partido defendendo o STF, como se o STF fosse santo, né? Como se realmente as atitudes do STF, não estou aqui justificando o vídeo, né, que xingou a quinta geração dos membros do STF, dos 11 ministros, né? Não estou aqui defendendo se está certo ou se está errado, eu estou querendo analisar o que aconteceu. Me parece também, pelas reações que eu tive no meu WhatsApp, que tem 15 mil leitores, né, que 99,9% gostariam de fazer o que o deputado Daniel Silveira fez. Que é realmente jogar esterco no ventilador, porque o que nós assistimos é esterco, né? O STF virou, né, uma pantomime, né? É um negócio inacreditável o que a gente vê do STF. Como é que o senhor analisa essa reação dividida, evidentemente, imprensa tomando partido em defesa do STF, sobretudo do ministro Fachin e do ministro Alexandre de Moraes, né? E outra parte, né, e eu vejo essa parte em número, né, maior, tomando partido em defesa do deputado Daniel Silveira. Zé, assim, a gente pode analisar esse episódio por vários aspectos. Eu vou começar primeiro pelo óbvio, que ninguém reconhece como óbvio. Democracia aqui no Brasil não existe. Isso aí eu diria que é a narrativa politicamente correta, uma falácia grosseira que domina aí o inconsciente coletivo. Ao ponto de jornalistas, estou falando de bons jornalistas de direita, se darem ao desplante de dizer que qualquer atuação militar é golpe. Ou seja, o poder ele gira em torno do poder político, do poder jurídico judicial e do poder da mídia, e não importa a disfuncionalidade que existe entre eles, o grau de cumplicidade, as aberrações patrocinadas. É isso que é a democracia, entre aspas. Isso aí foi construído aí há 30 anos, né? E é isso que se vende. Então, eu diria que a capacidade de discernimento de 99,99999% da população não existe. Elas não conseguem enxergar o óbvio, que a gente não é uma democracia legítima. Segundo ponto, o golpe institucional já foi dado há muito tempo. Já foi dado há muito tempo, por defraudamento constitucional. Quando o judiciário ignora regras de direito, manipula semanticamente as expressões linguísticas, praticamente usando a nova língua, que George Orwell já falava lá no 1984, manipula conteúdos de princípios, enxerta o que lhe quiser ali de acordo com a moral do julgador. Acabou o Estado de Direito. A gente está vendo isso na prática. Golpe já foi dado, consolidado, e, pasmem, os titulares dos poderes repetem essa idiotice de democracia, 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 como se a gente vivesse numa normalidade institucional. Enquanto se nega a realidade, não se resolve os problemas que ela apresenta.
Quinto lugar, todo esse sistema é avalizado pela Academia de Direito, pelos tais especialistas. Né? Você pode ver o que aconteceu hoje. Né? Saiu uma reportagem agora há pouco no Estadão, entrevistando vários especialistas, especialistas entre aspas, todos os chamados juristas de esquerda, todos fazendo vista grossa para as pilantragens que estão acontecendo, todos partindo da premissa que o deputado estava lá enquadrado no inquérito lá das fake news, ou naquele inquérito dos atos antidemocráticos, eu não sei qual foi a base para cometer essa atrocidade, e a partir dali transformando o deputado num criminoso, né, ignorando a origem de tudo. A origem de tudo foi a visita costumeira à lei de abuso de autoridade, que foi criada para pegar peixinhos de primeira instância, mas só pega peixões, só desmascara peixões. E a lei de segurança nacional, né, que está mostrando aí quem são verdadeiros os criminosos que atentam contra a segurança nacional. Quarto, quinto, a narrativa do politicamente correto, ela tem uma coisa, ela se vale da mentira. Se eu invento algo, e tenho poder para isso, porque já tenho implantado no inconsciente coletivo aquilo que é legítimo, que é democrático, entre aspas, eu posso inventar o que eu quiser, que eu não tenho a última palavra sempre. Então, se eu falar, Zé, que você falou uma verdade, mas que você é um mentiroso, eu me dou no direito de provar para você, né, que você é um de exigir de você que você fale a verdade, que você prove que você está falando a verdade. Caso contrário, eu vou te perseguir até te colocar na cadeia. Né? Ou seja, a inversão de valores é completa, porque todo esse sistema, esse mecanismo atua numa direção só. E no final das contas, por que acontece isso tudo? A certeza da impunidade. Quando todos falam, repetem essa balela, que vivemos numa democracia, que as instituições funcionam, chega no momento que a gente é obrigado a enxergar essas aberrações e, pasmem, eu vejo as autoridades perplexas com o que está acontecendo. Não é para ficar perplexo com nada disso. Isso tudo é mais do que previsível que iria acontecer. Mais do que previsível. Quem está perplexo é quem se deixou enganar, quem racionalizou em cima de uma pseudo-democracia, acreditando que as coisas funcionam. Outro ponto também em relação à liberdade de expressão. Não, o deputado extrapolou na liberdade de expressão porque não há direitos absolutos. Esse é o mantra. Isso é ensinado nas faculdades, não há direitos absolutos. Realmente, há situações limítrofes que nada deve ser realmente absoluto para não gerar aberrações. Mas quanto à liberdade de expressão, o artigo 53 da Constituição é claríssimo. O deputado, o senador, ele é imune por tudo que fala, nas expressões, palavras e votos, civil e penalmente. Civil e penalmente. Quando se fala em liberdade de expressão, penalmente envolve qualquer coisa que ele incida no direito penal. Uma injúria, uma difamação, uma calúnia, uma ameaça. Ele é imune. E por que ele é imune? Tem uma lógica nisso. O Código Penal, ele pega todas as pessoas que não têm essa imunidade. Todas, a população brasileira inteira. Mas por que não pega um deputado? Um deputado federal, ele representa um grupo de cidadãos que o elegeu. Então, a imunidade lhe garante defender aquilo que ele tenha como representativo do que a maioria pensa. Porque a maioria, como é que uma população iria reagir aos desmandos que estão acontecendo? Por meio de quem? Por ela mesma? Seria possível? Seria possível. Mas por que não por meio de um representante dentro da esfera política legítima? Ah, mas ele estava em casa. Não tem problema. Ele não deixa de ser um deputado por estar em casa. Ele, fora do Congresso Nacional, ele tem que ser sincero, tem que ser ele mesmo, para a hipocrisia não se transformar uma regra de comportamento de qualquer político. Imagine você só pode falar aquilo que você pensa dentro do Congresso. Fora você tem que ser um santo. Você tem que vender mentiras. É isso que está se buscando. No fundo, isso aí é um efeito de um projeto totalitário em andamento e mascarado pela ditadura do politicamente correto. E, infelizmente, aceita ali de uma forma, eu diria até inocente, pelas autoridades que têm condições de resolver esse pepino. Renato, vamos às motivações dessa fala do deputado. Um Twitter de um general, lembrando ao STF que ele precisa ter limites. Isso tudo gerou no ministro Fachin uma reação
dizendo que não é inaceitável o que o general falou, enfim. E isso provocou lá o deputado Daniel Silveira. Essa motivação para essa celeuma toda ter acontecido, evidentemente, que o deputado Daniel já tinha outras razões, teve seu celular apreendido pelo ministro Alexandre de Moraes, enfim, já vem sofrendo uma perseguição do STF, né, por não concordar com as posições do STF. Como é que você analisa as motivações para isso? Olha, as motivações para isso são risíveis. O que acontece? Se problematiza algo para criminalizar alguém de direita, que na realidade representa a grande maioria da população e que está no poder. É o que está acontecendo. A perseguição é notória, não dá para negar. E por que se persegue dessa forma? Manipulando-se o direito. Primeiro, tem-se o aval da academia, que você viu o que aconteceu hoje. Esses pseudo-especialistas avalizando o que está acontecendo e aplaudindo, achando um absurdo o que o deputado falou. Os ministros se consideram intocáveis, eu não sei qual é a realidade que eles veem, porque eles não dominam a pólvora, né? Eles não dominam a polícia. E terceiro, exatamente porque a Polícia Federal está com uma banda podre tocando terror. Tudo que acontece hoje no país, essa ditadura suprema, ocorre porque a Polícia Federal está sem comando. Meia dúzia de policiais, delegados federais, que sabem que isso aí é mais do que criminoso, eles são cúmplices do que está acontecendo, avalizam essas aberrações. Então, se a Polícia Federal for chamada, se der um sentido de cobrir na linguagem militar, nesses delegados federais, uns agentes que também servem como longa-manos, né, a continuação do braço dessa ditadura, se for dar um chamado, um sentido de cobrir, abrir processo administrativo em cima desse pessoal e expulsar da corporação, acaba o problema. Se também o governo federal rescindir esse sistema de ter um convênio com o Banco Central, com o Judiciário, chamado CIS-Bacen ou Bacen-Jude, que permite que o juiz, numa canetada, bloqueie qualquer conta bancária, você nulifica qualquer arbítrio judicial. Você nulifica, você acaba com isso. O que acontece é que hoje a polícia está sem comando, quem comanda a polícia foi usurpada, pelo judiciário, e o Banco Central não tem qualquer controle sobre qualquer penhora de contas bancárias. Então fica fácil, você ameaça uma empresa a tirar algo, a suprimir algo das redes que não lhe agrada, com uma pena milionária, uma pena diária milionária. Fica fácil. Por quê? Porque além de você ter o braço armado da polícia, cumprindo qualquer aberrações, mesmo contra a lei, a lei federal do Estatuto dos Servidores Públicos é expressa, não se cumpre ordens ilícitas, muito menos criminosas, como também está previsto no Código Penal Militar, que é uma norma geral que se abrange, vale para todo mundo. E é o que está acontecendo. Tudo é democrático. Aí vem aquela, eu diria, uma esparrela, que realmente me deixa muito irritado quando eu escuto. Mas o presidente não pode fazer nada, porque senão é o que a esquerda quer para apeá-lo de lá. Olha, eu estou com a paciência esgotada com esse tipo de fala. É de uma ignorância grotesca. Nitidamente está aprisionado nesse politicamente correto. A única justificativa que a gente tem hoje é o presidente saber de algo que a gente não sabe, que a gente está no estado de guerra e que na hora H isso terá um fim. Nada, absolutamente nada justifica esse show de prevaricações. Show de prevaricações. Prevaricação do presidente do Senado que não bota pedidos de impeachment para andar, com essa balela de equilíbrio, de harmonia entre os poderes, o que não existe, e prevaricação por parte do nosso presidente Jair Bolsonaro, por não fazer o que tem que ser feito. O presidente deveria saber, eu acredito que ele saiba, que as Forças Armadas são as últimas bastiões das nossas liberdades, do Estado de Direito e da democracia, tão vilipendiada por essa narrativa mentirosa, hipócrita, do dia a dia. Eu sei que ele sabe, porque ele cansou de falar no final do ano passado, nos discursos de formação militar, tanto da AFA, Escola Naval, da AMAN. Vocês têm que ficar atentos para o que está acontecendo no dia a dia. As nossas liberdades nunca estiveram tão ameaçadas. Ele sabe o que está acontecendo. O porquê de nada acontecer, que é a incógnita. Em relação, só para deixar, para não falar demais, me estender demais, depois você pergunta, Zé.
Em relação à fala do general Vilas Boas, eu li hoje uma reportagem no portal, eu acho que é Ataque Total, Alerta Total, e dali tem um trecho da entrevista do livro, da fala do general Vilas Boas. Em um momento, ele disse ali que a intenção era coagir quem quer que seja. Então fizeram uma celeuma em cima de uma fala, sem ler o livro, e aí começou esses argumentos hipócritas de quem teria o poder, que teria o dever de zelar pela ordem institucional e constitucional, e não fazer esse papelão, é um papelão constitucional, é isso que está acontecendo. É muito triste o que está acontecendo. Por outro lado, quanto pior fica, mais rápida a mudança. Lei da vida. Isso aí. Então, Renato, tem participações aqui. Soraya Lima, aliás, Soraya Miranda, que saudade do regime militar naquela época. Só comunistas, milicianos e bandidos eram presos. Né? Nós temos aqui também a participação do Zé Lins, parabenizando, e também da Soraya dizendo para parar de usar máscaras. Olha, vamos à fala do deputado, né? Ele foi firme, ele foi duro com o STF. Ele falou sobre a honra de Barroso, por exemplo, né? Ele chamou o ministro Gilmar Mendes de ladrão, né? Ele insinuou que o ministro Gilmar Mendes vende sentenças, né? Então ele, sobre o Fachin, chamou ele de fraco, chamou ele de desqualificado, enfim. E o Alexandre de Moraes, não é a primeira vez, que é acusado de ser advogado do PCC, né? De um grupo terrorista, de narcotraficantes, enfim. Do ponto de vista legal, o deputado Daniel Silveira está correndo risco? Não, nenhum. Digo tranquilamente, nenhum. Se tudo correr como deve, né? Não, Zé, mas não vai, isso aí não vai longe. Quem acredita que isso aí vai longe não está enxergando, é uma visão muito superficial. É uma visão aquela visão romantizada de manuais de direito que diz que o tribunal tem a última palavra sempre, independente das atrocidades que cometam. Isso aí na prática é muito diferente. A gente está chegando no ponto, a gente tem que escolher que país queremos para a gente. Continuar nessa farsa, eu diria, essa pilantragem de democracia entre aspas, fingindo que está tudo bem e nada funcionando, né, com a opressão comendo solta, o terror sendo tocado na sociedade. Veja o que o governador da Bahia fez, toque de recolher. Coisa que se quer em estado de sítio, até em estado de sítio fica difícil de se defender, dependendo do contexto. E sem razoabilidade, né? Nenhuma. Porque, veja bem, o que tem a ver o vírus de madrugada, né? Ou seja, é inacreditável, né? É inacreditável que tem gente que concorda com isso. Teoricamente, que crime Daniel Silveira cometeu? Uma injúria, né? Injúria. Ele só xingou, ofendeu, xingou. Ele não imputou um fato específico no sentido de afetar a honra objetiva dos ministros, né? Ele fez uma injúria, ele ofendeu diretamente, desqualificou o caráter, né? Isso ele fez. Mas imputar um fato específico que desabonasse a honra objetiva ou a prática de um crime por algum inexistente a algum ministro, isso ele não fez. Ele insinuar que alguém seja ladrão, isso é injúria, não é calúnia. Ele dizer que o fulano vendeu sentença dessa forma, ele, teoricamente, ele está podendo incorrer em calúnia caso ele não consiga comprovar isso. Então, o que ficou escancarado foi a injúria. Injúria, Zé, não dá nada. Não dá absolutamente nada. E falar em crime contra a segurança nacional, foi o que eu falei, né? É muito fácil, você cria um factoide, você enquadra qualquer comportamento naquilo do seu agrado, se faz de vítima e sai perseguindo. Não é caso, o único crime seria crime contra a segurança nacional, do artigo 26 da lei, se ele ofendesse o Fux, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. Só o Fux diretamente, uma família equívoca. Ele não fez isso. Ele elogiou o Fux, né? Ele falou que o único que realmente entende do direito, né, que sabe o que está fazendo é o Fux. O resto entrou lá por política, né? Exatamente. Então é isso que está acontecendo. A manipulação jurídica é isso.
né? Você não tem limite, você não impõe limite. Eu escutei de amigos, não, mas o deputado, ele infringiu o decoro parlamentar. Calma aí, meu amigo. Se ele é imune civil penalmente em função de palavras, votos e opiniões, é incompatível, é paradoxal falar que ele cometeu decoro. Ele é imune penalmente, porque na fala ele pode falar o que ele quiser. Afinal de contas, ele representa o povão. Se o povão não gostou do que ele falar, não vota nele depois. Mas ele tem essa liberdade. É a única arma que o deputado federal tem, exatamente essa. Agora, não, mas não há direitos absolutos. Tudo bem. Quem vai relativizar o artigo 53 da Constituição Caput? É um juiz? Quem é esse juiz? É um esquerdista, um fanático ideólogo? É um iluminista? É esse cara que vai dizer o que é possível não falar? Por que não o Congresso Nacional, criando uma lei, por exemplo, estabelecendo limites ao que o parlamentar pode ou não pode? É muito mais decente isso. Está se falando de pena de prisão, né? Se o próprio Congresso Nacional, Poder Constituinte, disse que o parlamentar é livre para falar o que quiser, né, porque ele representa o povão, aí vem um juiz dizer, não é bem assim, na minha opinião, eu entendo que foi irrazoável, que foi desproporcional, que foi isso ou aquilo. Meu amigo, vai plantar coquinho, né? Vai plantar coquinho. A gente tem um poder judiciário disfuncional. É um poder hoje que é o câncer do país. É um câncer. A gente tem as instituições infiltradas. Quando eu falo que a gente está em guerra de quinta geração, isso é fato. É só estudar um pouquinho que seja isso. Né? A gente tá vendo o que está acontecendo. Eu já vi agora que o Ara já tem uma denúncia pronta contra o Daniel Silveira. Ou seja, o ataque é de todos os lados. E o que acontece com o único poder que tem para defender a democracia, para tentar assim, dar um respiro a esse arremedo de democracia que existe aqui ainda? Cadê esse poder? É o único poder que tem o poder de fato na mão. E o poder de fato, Zé, é a pólvora. É o único poder de fato. Eu não sei o que passa na cabeça de juiz para se achar tão poderoso assim. Se o presidente da República quiser, ele acaba com essa farra na Polícia Federal, ele acaba com essa farra de querer ameaçar, de punir com multas milionárias, e ele acaba com abuso de autoridades e crimes contra a segurança nacional, esses reais, que estão sendo cometidos por peixões. Basta querer. E sem essa ladainha de que é isso que a esquerda quer. A esquerda está se valendo na omissão, na prevaricação genérica, generalizada. É isso que a esquerda se faz. Ela plantou as mentiras, incutiu isso no inconsciente coletivo, e todos os jornalistas, quando o Bolsonaro fala um chega-pé daquele, não, o presidente está flertando com golpe, como se não existisse golpe. Falta despertar. Eu fiz batendo papo com um amigo indignado, eu falei para ele, ô Thales, você está vendo agora a relação entre passividade e despertar. A gente está vendo que a passividade, a omissão, gera. Nada é acaso. Se a gente analisar para um plano da fé, um plano espiritualista, isso tudo tem uma razão de ser. As pessoas estão acordando para a realidade. Elas estão acordando para a realidade. As pessoas mais apolíticas estão vendo o que está acontecendo. Elas estão despertando. Isso terá um fim muito breve. É a minha certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Ô, Renato, os 15 mil leitores que me acompanham, que recebem tudo que eu publico, 90% deles estão indignados com tudo isso e fazem a mesma pergunta. Quando isso vai acabar? Como que isso vai se desdobrar? Eles querem uma resposta. São leitores que querem uma resposta do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Executivo também. O que aconteceu hoje, prenderam um deputado no exercício do mandato às 23 horas. Eu não conheço prisão em flagrante com mandado de segurança, com mandado mandado de prisão em flagrante. De prisão. Uma coisa não bate com a outra, ou seja, foi cumprir um mandado. Como é que foi cumprir um mandado se era prisão em flagrante? Flagrante de quê? Se o que ele gravou é público? Enfim,
essa ansiedade do público em saber o que vai acontecer é que nos preocupa, porque nós temos a mídia ativista, que hoje, por acaso, eu passei, né, de passagem na Globo News, né, num dos programas da Globo News, e tinha lá um exército de bajuladores, né, se fazendo passar por especialistas, como você disse, né, e tecendo malho no deputado. Não estou defendendo o que ele fez, foi certo ou que foi errado. Nós temos que manter um distanciamento. Nós temos que analisar o fato. Né? Não estou dizendo se ele está certo ou está errado. Agora, eles sim tomaram partido. Né? Então, a ansiedade da população é saber, né, até onde vai isso. Isso vai até onde, enquanto não houver uma reação dura de quem tem o poder para resolver isso, que é a Presidência da República e as Forças Armadas, não adianta enxugar gelo e achar, não, né, é isso. A Presidência da República e as Forças Armadas são as únicas instituições que podem resolver o que está acontecendo. O Senado pode fazer um paliativo, colocando o ministro para fora, por impeachment, né, mas o freio de arrumação está com o Poder Executivo. Por que não se faz? É a dúvida, é o que eu deixa diria, o povo ansioso. Que passa na cabeça de todo mundo. Aí vem as hipóteses. Não, mas o presidente não pode fazer isso, que é isso que a esquerda quer. Isso aí eu desconsidero. É de uma ingenuidade, de uma ignorância plena. Esse pessoal que fala isso está engessado, está aprisionado por essa bolha do politicamente correto do direito. Não sabe o que fala. É como se todas as falcatruas que estão ocorrendo em cima de sabotagens, chantagens, crimes de tudo quanto é tipo, por parte de prefeitos, governadores, de juízes, de membros do Ministério Público, da imprensa, tudo isso fosse da democracia. Né? E isso tudo a gente tem que aceitar. Então esse pessoal parte disso. E o Bolsonaro, se ele fizer alguma coisa diferente, não, ele está cometendo, está reagindo, está desequilibrando as instituições. Pelo amor de Deus, isso aí é coisa de, eu diria, daquele passador de pano fanático, né, que fica, eu diria, agravando a situação. Não tem nada para falar? Cala a boca. Essa que é a realidade. Né? Segundo, por que está acontecendo isso? Porque não há as Forças Armadas, essa narrativa e... Rapaz, eu perdi a linha de raciocínio, começa a ficar emocionado. O tema realmente tira a gente do sério. Né? É triste ter que um deputado chegar a esse ponto, né, que ele chutou o balde, literalmente. Né? A perseguição é tamanha, né? O politicamente correto é tamanho, que ele falou, olha, ou vai ou racha. Né? E chutou o balde e escancarou as entranhas do STF para o Brasil, né? Ao dizer... Né? O deputado é um cidadão como todos nós. Tem uma regra, o Bolsonaro cansou de falar, não existe, o ser humano não respeita aquilo que ele não teme. E hoje, o juiz não teme absolutamente nada. É o que está faltando. Se entender que não existe harmonia entre os poderes, não existe equilíbrio entre os poderes, que o golpe institucional já foi dado e que precisa se fazer o que for necessário para resolver o problema. O que for necessário para resolver o problema. O que é necessário? Pode ser o que está nas leis e na Constituição, né, como, por exemplo, o 142, como, por exemplo, uma prisão em flagrante, por meio do 142. Por que por meio do 142? As instituições de justiça e a polícia não servem para colocar ordem na casa. A polícia até pode servir, mas Ministério Público e Judiciário não serve para fazer o que tem que ser feito. A gente sabe, você nem sabe, está intuitivo. Então você usa 142. Um soldado e um cabo resolve o problema. É aquela incursão rápida, resolve o problema e sai de cena. Nada de intervenção militar, isso é uma besteira, não precisa de intervenção para nada. E pode fazer o que não está previsto em lei da mesma forma. Como, por exemplo, o que Roberto Jefferson tem falado, vamos aposentar todo mundo com uma canetada? O Bolsonaro pode fazer isso? Com o que está acontecendo hoje, eu não tenho a menor dúvida que sim. Ele pode? Qual o fundamento? Ele pode aposentar todo mundo? Pode. Teoria do poder constituinte originário como poder de fato. O que é o poder constituinte originário? É o povão. O que o Bolsonaro é? Ele é o representante máximo do povão. Tem 70% de aprovação popular.
E o que significa o poder constituinte originário como poder de fato? É o poder que se manifesta pela força que se sobrepõe à ordem jurídica estabelecida, que não existe mais, ela já está destroçada, essa é a realidade. Então, com a popularidade que o Bolsonaro tem, se ele usar os mecanismos que ele achar necessário para resolver o problema e colocar o país no rumo democrático, é legítimo, porque ele terá apoio da massa da população. Seria um golpe se ele tivesse a popularidade da ex-presidenta e do ex-presidente que a sucedeu. Seria golpe. O Bolsonaro hoje não daria golpe em hipótese alguma, não importa o que ele faça. É uma coisa que está nos manuais de direito constitucional, mas hoje falar nisso não convém a esses especialistas de Araque, né, que destroçaram a academia de direito, fizeram inclusive as faculdades de direito perderam a razão de existir. Nitidamente hoje tudo tem uma solução e é simples, basta que se saia dessa bolha, a bolha que está destruindo o país, destruindo tanto com atos quanto com narrativas, seja narrativas da esquerda, seja narrativas desses passadores de pano, né, desses apoiadores do presidente que estão aí avalizando tudo. A minha confiança no presidente é em função que eu enxergo isso aí como a gente estando no estado de guerra de quinta geração, cada vez mais visível, se a gente analisar esses fatos soltos, e entender que o país jamais andará como está. A tendência agora é a gente cair, eu diria, em trevas absolutas, caso isso não seja rompido. E só será rompido quando houver um chega-P daquele do presidente da República. Absolutamente mais nada. Renato, tem mais participações aqui. Luiz Marcos Alves, o país pode melhorar alguma coisa? Só isso que ele espera. Ele também fala para Zé Lins. Basta, não há democracia no Brasil. Obrigado pela participação, Luiz Marcos Alves. Solange de Fátima também está participando aqui conosco. Margot Dutra, o Luiz Marcos Alves, Soraya Miranda, Zé Lins. Obrigado aqui pela participação. Renato, para encerrar, a sociedade espera que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e não sei se há dentro do Judiciário algum órgão, né, que esteja atento ao que está acontecendo, mas uma resposta para o que aconteceu. O deputado fez acusações. Eu imagino que ele tenha provas do que ele fez, né, sobretudo em relação ao ministro Gilmar Mendes, né, ao ministro Alexandre de Moraes e ao próprio Fachin. Eu presumo que ele tenha, né? O senhor acha que isso aí pode desdobrar e mexer nas estruturas da democracia? Zé, essas coisas já mexeram há muito tempo, Zé. Não importa que ele tenha prova ou não, o Daniel Silveira ele fez um juízo de valor que a Constituição lhe permite. Ele agiu correto em chegar a todo mundo? Não, ele desopilou o fígado dele. Obviamente, milhões de pessoas que pensam como ele. Mas ele agiu com a permissão constitucional. Mas não existe direito absoluto. Isso aí é uma esparrela, né? E qual é o limite? A gente está dentro de uma situação concreta. Qual o risco ali que ele colocou num Estado democrático de direito? Nenhum. Um atentado contra as instituições. As instituições têm que servir o povo. As instituições servem o povo. Não é o povo que é escravo das instituições, desse pessoal que lá as domina, né, e faz o que faz aí de uma forma impune. Então a visão está totalmente distorcida. Tudo bem, não há direitos absolutos, mas tem que aparecer um caso concreto que justifique um abuso da liberdade de expressão. Certamente não foi esse caso concreto. Em cima de crimes de injúria, que nada mais é do que uma ofensa à honra subjetiva, juízo de valor sobre a honra subjetiva, no máximo um processo judicial. Aí vai entrar naquela discussão se a imunidade abrange também o dano moral. Pela Constituição, sim. É imune civil e penalmente. Então ele pode falar o que quiser. Da mesma forma, se o ministro retrucasse o que o deputado falou, né, ofendendo o deputado, a honra do deputado, não caberia também o deputado processar o ministro.
ele imune, haveria ali a chamada legítima defesa da honra. Perfeito. Né? Elas por elas. Mas a gente está vivendo num estado de não direito, né? Numa ditadura, efetivamente, ditadura socialista. Eu falo ditadura inacreditável, porque é uma ditadura que não tem essa força que ela pensa que tem. Ela se vale da ignorância coletiva, da ignorância, eu diria, do povo como um todo, que está aterrorizado, está ali assustado, descrente com tudo que está acontecendo. A ignorância de autoridades, mesmo que veem isso como democracia, e ficam repetindo essa ladainha. Né? Isso é falta de estudo. O que é? É covardia, é medo? Ficar repetindo isso? Você quer debater com a esquerda? Quebra essa narrativa. Você bate só nessa causa, nessa ferida. Democracia, democracia, democracia e respeita a Constituição. São duas coisas que esse pessoal não valoriza. Eles não respeitaram, né? Nunca respeitaram. Exatamente, é uma guerra de narrativas, vai em cima dessas duas feridas e apresenta provas que não faltam isso. Não ficar trocando ofensas, isso aí é infantil. Bate no que interessa. Né? Vai nas feridas que essas autoridades que abusam do poder fazem. Né? Assim você consegue, eu diria, começar a implementar um inconsciente coletivo algo diferente, que começa ali a se contrapor efetivamente ao que está acontecendo. Mas a imbecilização coletiva ali é grosseira. E a gente está vendo ali deputados sem saber o que fazer. Né? Agora, outra coisa mais esdrúxula, Zé, o Daniel Silveira vai ser submetido ao voto pela Câmara dos Deputados. Se você olhar lá o artigo 53, parágrafo 2º, diz que ele só pode ser preso por crime inafiançável. Prisão em flagrante de crime inafiançável. Esse aí foi um flagrante inventado. Né? Se o Bolsonaro começar a fazer isso, ele pode prender, eu diria, ele resolve o problema do país. Prender todo mundo, porque jamais será o fato retroativo. Todo fato será presente. Porque todas as ofensas a eles estão presentes, estão aí divulgadas. O tempo seja inteiro. Por escritos, seja por vídeos, ele pode fazer a festa. Seria, eu diria, um ato autoritário dele? Eu diria que hoje não. Seria um ato mais do que necessário, pelo que a gente está vendo, para colocar a ordem na casa. Se ele comprasse essa ideia, seria ali um chilique da esquerda. Mas Bolsonaro não vai fazer isso. Ele também nem acha oportuno que se use desses meios subterfúgios ilícitos, forjar um flagrante para burlar a Constituição, para ele colocar a ordem na casa. Dá para fazer melhor. E segunda coisa é o seguinte: o que justifica um crime ser inafiançável? Normalmente, essa doutrina esquerdalha, esses especialistas que estão batendo palma com o que está acontecendo, estão babando, lá lambendo as botas dessas autoridades, né, que envergonham o judiciário, o que esses especialistas falam, eles estão batendo palma. Eles falam que são inafiançáveis os crimes que estão previstos na Constituição. Está lá no artigo 5º, aí está o terrorismo, racismo, grupos armados, né, paramilitares, tem lá para derrubar lá o regime, isso tudo aí diria, inafiançável. Pois bem, eu defendo o seguinte, né? Como é que você pega uma autoridade hoje que realmente está cometendo um crime, né, que não seja um crime desses inafiançáveis que estão na Constituição? O que um juiz faz com uma caneta? Ele comete crime o tempo inteiro, seja abuso de autoridade, seja crime contra a segurança nacional, quebrando uma violência institucional contra o regime vigente ou usurpando poderes de presidente da República, de Congresso Nacional, de governadores de Estado, de Assembleias Legislativas. É isso que está acontecendo. Fora as decisões assintosas que incentivam a desordem pública, lá está no artigo 23. Com a caneta o juiz faz isso. Isso aí praticamente, ele com a caneta, ele comete um atentado à ordem pública. O atentado à ordem pública, no caso concreto, é uma razão para prisão preventiva. A prisão preventiva torna qualquer crime inafiançável. Então, hoje, qualquer juiz que comete essas atrocidades, ele pode ser preso em flagrante, né, por crime inafiançável no caso concreto. Concretamente inafiançável, porque ele é insuscetível de prisão em flagrante, porque ele aterroriza a ordem pública. Ele quebra o Estado de Direito, ele arrebenta com o arremedo de democracia que a gente tem. E quem prende um juiz hoje? Só o presidente da República pode fazer isso, por meio de um 142.
No mais das vezes, eles são premiados com uma aposentadoria antecipada, né, doutor? Pois é, né? Isso aí é o melhor dos mundos para um país que preza pela impunidade garantido por eles mesmos. Esse pessoal atua numa interblindagem, ele blinda os seus comparsas e aqueles que avalizam as suas falcatruas e atuam na autoblindagem, né? Se fazem de vítima e querem agir na perseguição daqueles que o desagradam. E mesma coisa, democracia, 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 Constituição, 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 e a gente está vendo o buraco ficar cada vez mais fundo. Só falácias. Doutor Renato, mais uma vez, obrigado por participar aqui no Conexão BH. Sua participação é sempre muito bem-vinda, oportuna, né? E obrigado pela participação. Obrigado pela confiança, Zé. Boa tarde a todos os amigos que estão nos assistindo aqui. Se você gostou desse programa, aperte o sininho e recomende. Semana que vem estamos de volta e a sua audiência é muito importante. Se gostou, publique, replique. Um abraço e até lá.